Olha, estar nesse lugar aqui é revigorante. E a gente está aqui na mina, nessa água maravilhosa, esse contato e tantas histórias. E a gente, cada um de nós, cada morador aqui, carrega um pedaço dessa história e tem uma forma específica, especial de contar. Então é muito legal, é muito maravilhoso estar aqui. Eu acho que a gente até esquece de coisas. Quando eu lembro que em Botafogo tem o Rio Banana Podre e que ele tem as suas fontes nessa encosta, no Santa Marta, e a gente esquece disso às vezes. Essa maravilha que é pensar no rio e ligar isso à favela, à nascente, a um transbordar de água. Então é fantástico. Eu tenho uma felicidade enorme de estar aqui nessa mina, nesse local, mexendo nessa água, contagiando mais gente para entrar nesse bonde de preservação da memória, da história do local, que é o Santa Marta. Bom, me chamo Itamar Silva e eu me defino como morador da favela de Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro. Para mim isso é muito importante, porque a minha história toda se constitui a partir desse local. E o Santa Marta é uma favela que tem uma história muito longa, acho que mais de 90 anos, e isso me constituiu como cidadão. E a gente está aqui nesse local que é a mina d'água do Santa Marta. E esse é um espaço muito importante, porque ele marca, na verdade, a trajetória histórica dessa favela e é um ponto de resistência. É um lugar onde eu costumo dizer que deu vida a essa comunidade, permitiu que essa comunidade resistisse durante longo tempo até conquistar o direito à água potável de verdade, ou água potável que venha para toda a cidade. Aqui a gente pôde beber dessa água, mesmo ela sendo uma água salobra, uma água que não tinha muita qualidade, mas no aperto a gente fervia a água e bebia essa água. Mas também é um local de tomar banho, um local em que as mulheres se reuniam para lavar roupa. E aqui, por isso que hoje se chama Praça das Lavadeiras, porque aqui as mulheres vinham com as suas bacias, com os seus baldes, e aqui lavavam as suas roupas, botavam para coarar aqui, e isso, a vida estava sendo reproduzida neste local. Então a mina tem uma importância muito grande na minha trajetória e na trajetória da comunidade de Santa Marta. E eu acho que isso marca um pouco a história das favelas do Rio de Janeiro. A água como um ponto fundamental, porque imagina, você chegar num local em que tinha espaço para construir, mas não tinha nenhuma infraestrutura, mas tinha as nascentes, né, a essa água que vem brotando do chão e que permite que a vida se reproduza nesses espaços. E eu vejo isso em outras favelas também. E aqui no Santa Marta não foi diferente. Eu acho que a água ela permitiu que a gente permanecesse e reproduzisse a vida nesse local. É porque eu fico sempre imaginando, as pessoas às vezes não têm ideia do que é você não ter um chuveiro em casa, não ter água encanada. E eu sou de um tempo em que nesse lugar aqui, no Santa Marta, a gente não tinha água encanada. Então você tinha que pegar água no balde, encher o seu barril e tomar banho de canequinha em casa. Botar água na bacia e tomar banho de canequinha. Outra coisa era vir para a mina e tomar água com essa água que jorra. Então era a única experiência que a gente tinha de uma água como se fosse um chuveiro natural em que você podia se banhar aqui nesse local. Então isso é muito importante porque ao mesmo tempo que revela a dificuldade, revela uma ausência, mas também revela a criatividade e as possibilidades que cada morador vai construindo. E esses locais têm essa beleza, né? Um pouco de você tomar banho numa água que brota do chão e corre pelos caminhos, por estradas que a gente não vê, que são as entranhas da terra, e de repente aparece em algum lugar e é uma água fresca, é uma água, dizem que não é, dizem não, realmente não é para beber, mas ela serve para tomar banho, serve para lavar roupa, para lavar louça. Eu acho que isso que eu acho bonito como um ponto de referência nessa comunidade aqui. Acho que assim, o nosso recado para o futuro, para essa nova geração, para as próximas gerações, é preservar esse legado. Preservar, não só porque a água é fundamental em qualquer lugar que a gente esteja, mas aqui ele cumpre um papel importante, que é de levar junto a história de Santa Marta, a resistência dessa população e mostrar a nossa capacidade de transformar as realidades difíceis em beleza, em possibilidade, em potencialidade. Então, esse é o recado. Preserve a memória.
né? Preserve esses legados, porque é isso que constitui a gente como cidadãos fortes, capazes de enfrentar e criar novas realidades positivas. Eu me chamo José Mário Hilário dos Santos, na comunidade mais conhecido como Zé Mário. Estou presidente da Associação de Moradores de Santa Marta desde 2007. A minha história com a mina é a história da minha infância. Aqui era onde a gente passava por momentos de medo, por causa das lendas que contavam da mina, que aqui tinha a mulher do latão, tinha o lobisomem que vinha por aqui. Então a gente, naquele período de pouca informação, a gente ficava com medo. E a mina, ela fez parte da nossa vida, da nossa infância com essa água, que é uma água que alimentou muitas famílias dentro da comunidade, que não tinha o saneamento, não era, a comunidade não era saneada. Então, as necessidades fisiológicas, lavação de roupa, louça, que nem todo mundo ficava aqui para poder fazer os seus afazeres do lar, porque era muita gente, Então, a gente tinha filas e filas de latas d'água aqui. Aqui a famosa lata d'água na cabeça é aqui, ó. A gente, desde pequeno, a gente carregava água para encher os barris, barril de tonel de 12 latas de 20, Então, ele fazia parte da nossa infância, porque para sair, para jogar bola, para ir para o cinema, tinha que deixar água em casa. Desde pequeno vinha com essa cultura de encher o barril. Os menores, os filhos menores vinham com a latinha de 5 litros, os maiorzinhos com a lata de 10, e os mais adultos com a lata de 20. E a gente, naquela embriaguez de força, físico, que era aquela mudança da idade, Então aí tinha também, a gente carregava com 2 latas de 20. Era um exercício que a gente fazia sem querer, Aqui onde eu estou sentado aqui, a gente fazia os canecos, a gente chamava de canecão, que era para poder encher as latas, que não tinha esse formato, A água vinha aqui, E isso aqui o pessoal costumava dizer, nossos ancestrais, nossos coroas, nossos avós, que aqui era um ponto de escravidão. Quando a gente entra dentro da gruta aqui, da mina, por onde vem essa água aqui, a gente encontra sinais de escravidão. Então a água, ela nasce dentro da comunidade de uma forma que a gente não sabe onde que ela realmente está nascendo. Então os engenheiros, como a gente acompanha muitas obras na comunidade, dizem, para a gente aqui que aqui é um rio que passa dentro de Santa Marta, o lençol freático. Por isso que aqui não tem bastante nascente, pocinhos, de águas salobras e água também não salobras. E voltando aqui para a mina, as nossas irmãs vinham para cá para fazer a disputa, porque tinha que chegar cedo para poder marcar a vez na fila. E a fila, as pessoas pegavam água até encher o barril. A gente ficava aqui, esperava um encher o barril, aí vinha outro. Depois, com o tempo que a gente foi organizando, para cada um pegar no mínimo 4 latas, 5 latas, para poder a fila andar. Porque vinha eu, meu irmão, minha irmã, cada um com a lata, botava na fila, aí a gente enchia o barril, levava as latas cheias e entrava outro na fila. Então foi muita coisa que a gente também aprendeu, automaticamente a conviver, juntos, administrando o espaço, com 65 anos, Então a gente sabe o sufoco que a gente passou com a falta d'água, E a gente sabe o que é não ter o saneamento e não ter água. Tem que valorizar muito esse espaço, porque nem sempre foi
a água encanada, o chuveiro na laje, a piscina na laje, nem sempre foi assim, né? Pra gente foi sufoco mesmo, mas é um sufoco que a gente aprendeu, né? Eu acho que a gente é mais resistente aos jovens de hoje devido ao nosso passado histórico dentro da comunidade, né? E a mina d'água faz parte da nossa história, né? Então, quando a gente conta as histórias de visitações, por exemplo, aqui, né? Aqui o Tarcísio Meira, quando filmou Boca de Ouro aqui no Morro, ele vinha aqui, né? Lavava a cabeça aqui, lavava o rosto, né? Enfim, né? Rainha Elizabeth, quando veio aqui no Morro, ela veio por aqui, ó, veio até aqui, para dar presente pra gente aqui, né? Na década de 60. Né? Então aqui tem muita história aqui na mina, né? E a história principal são as lavadeiras aqui, que a gente mudou esse formato, né? O formato era bem diferente, né? A gente fez essa bancada, fez isso, canalizamos a água, né? Para ficar mais fácil para as pessoas lavar suas roupas, ter seus afazeres domésticos, né? Porque aqui a pessoa não só vinha para lavar roupa, não. Eles vinham com bacia da louça, né? Prato para lavar, né? As coisas que não tinha água encanada dentro de casa. Então tinha que vir aqui lavar ou levava água para casa, né? E lavava em casa. É bem nostálgico essas histórias assim, né? Que a gente contava se eu contava pra minha filha isso, ela vai ficar assim: pô, pai, mas era assim mesmo? Mas era assim mesmo. Sou Sheila Souza, sou cria aqui da favela Santa Marta. A mina, na verdade, tem memórias muito bacanas para mim. Uma das coisas que eu acho que é muito legal, meu pai era marceneiro, né? E ele colocava aquelas barrinhas nas latas d'água. Então, o pessoal ia muito lá em casa pedir para o meu pai para pregar aqueles cabos de vassoura na lata para poder trazer aqui para pegar água na mina, porque a gente pegava a alça, porque as latas não tinham um suporte para a gente carregar. Então, meu pai botava aquela barrinha no meio e o pessoal carregava aquilo. E uma lembrança que eu tenho da minha mãe, com aquela rodilha na cabeça, e eu achava aquilo incrível, que a minha mãe carregava a lata d'água e às vezes a lata d'água aqui na cabeça e carregava a bacia e aquilo ficava se equilibrando, eu achava aquilo o máximo. E muitas lavadeiras aqui do Santa Marta faziam isso também. Eu vinha muito para marcar o lugar na fila. Eu pegava água aqui na mina, eu pegava água lá embaixo também, porque tem várias nascentes de água que passava aqui no morro. Então, onde tinha uma bica, a gente parava para pegar água. Então, tem essa lembrança muito bacana daqui da mina, dessa época. Tomei muito banho aqui quando saía da praia. A gente saía da praia, eu tomava muito banho de chafariz com meu pai na rua e a gente vinha se lavar aqui. Então, isso é uma lembrança bem legal. Na verdade, a rodilha, né, que é essa rodilha que eles botavam, a minha mãe tinha um pano, era tipo um lençol, uma coisa assim, bem branca. E aí ela amarrava, ela fazia uma rodilha, botava na cabeça e aquilo ali era o suporte, porque a lata d'água era de lata, né? Então aquilo machucava a cabeça e você não conseguia equilibrar. Ela botava aquilo na cabeça e ela conseguia. E minha mãe andava, minha mãe tinha assim, a minha mãe era incrível com aquilo ali, porque ela andava, falava com as pessoas, girava a cabeça e a lata não caía. Aquela lata de 20 ficava, parecia que estava colada na cabeça dela. Então eu achava isso incrível. E com a bacia, minha mãe sempre estava. Ela não estava com a mão livre para segurar, não. Ela estava na confiança de que a rodilha ia segurar mesmo a lata e ela caminhava aqui com aquela lata d'água. E várias mulheres faziam isso, as lavadeiras faziam isso. Quando não era lata d'água, era aquela bacia de metal que elas lavavam a roupa e botavam aqui em cima, né? Então, isso era uma coisa. E essa coisa de quarar a roupa aqui, cara, as roupas brancas, eu achava aquilo assim muito legal, que a roupa ficava branquinha e o pessoal colocava a roupa pendurada aqui em volta para secar. Então, isso é uma lembrança boa que eu tenho da mina. Meu pai fez, eu queria uma latinha, porque como meu pai botava aquela madeira atravessada na lata, meu pai fez uma latinha só para mim. E a gente personalizava as latinhas, entendeu? Fazia um desenho, alguma coisa, porque as latas eram tudo parecida, porque era lata de óleo, aquelas latas grandes. Então a gente tinha que marcar a nossa lata para não dar bagunça, não dar briga na fila, né?
mas sempre rolava discussão na fila, porque tinha gente que furava fila, tinha gente que marcava com uma lata, depois vinha com mais duas para pegar, isso dava briga, isso era uma bagunça danada, cara. Era engraçado, porque a gente era criança, né? Aí a gente ficava ali olhando, né? E a minha mãe, eu marcava a vez, minha mãe, quando a lata estava perto, estava para chegar 2 ou 3 latas, eu chamava minha mãe, porque sempre que a lata estava perto para chegar para pegar água, dava confusão. Sempre alguém falava alguma coisa, que você não estava lá, que não sei o que, bababá. Então eu tenho essa lembrança. E essa coisa da memória da mina é uma coisa muito forte. A gente fez esse trabalho de memória aqui, porque isso aqui é um ponto hoje de referência. Mesmo depois das pessoas terem a água encanada nas suas casas, as pessoas vêm para cá. Eu tive uma época que eu vim aqui todo 31 de dezembro, virada de ano, a gente vinha para cá para celebrar a virada do ano e tomar o banho na mina, era tipo fazer a lavagem da passagem de ano. Passava o ano, a gente tomava banho aqui. Então aqui fica... Assim não dá. Vocês estão acabando com a minha filmagem. Fala, meu rei. Nera! Você também, Kiwi. Poxa, tô falando da memória da mina, vocês estão me atrapalhando, pô? Pelo amor de Deus. Então isso aqui é de um significado muito forte, principalmente pra gente da geração antiga, que a galera nova, assim, para eles... isso aqui não pode até não fazer muito sentido, porque todo mundo já tem água dentro de casa, mas para a gente, isso daqui foi, assim, foi uma revolução, a revolução das águas, assim, para a gente. Então, eu gosto muito de vir aqui, eu acho que é fantástico que a gente tenha essa água cruzando o morro até hoje. Eu falo, caraca, como pode que a água não para de cair de jeito nenhum, né? Então, e ter essa memória aqui, as pessoas passam por aqui, e elas lembram, elas veem também a sua representatividade na parede. Então, acho que isso é muito legal. Essa memória da mina, para mim, é uma coisa muito bacana, muito legal. Meu nome é Jocélia, eu sou nascida e criada aqui em Santa Marta, né? Faço parte do Grupo Eco. E também tenho muita memória na mina. Como a gente foi criada aqui, a gente participou muitas coisas aqui na mina, né? Banho, eu lembro da minha mãe também trazendo roupa para lavar, porque a gente tinha essas questões de falta d'água, né? Trazia roupa para lavar, e a gente subia com as latas, ela trazia a bacia, a gente guardava o lugar, e a gente ficava brincando com a água. Então a água sempre foi muito presente na nossa infância, né? A gente tem muito disso, que a gente sempre fala que as crianças do Santa Marta têm uma relação muito boa com a água, né? E aí a gente foi crescendo, e aí também a gente foi fazer nossa vida, e a mina continuou na nossa vida, porque assim, é um ponto de referência, faltou água. É a água que a gente tem para jogar no banheiro, para lavar a louça. E eu gostava muito, quando eu via com a minha mãe, era, além das lavadeiras que vinham para cá, que lavavam roupa para fora, né? Era o sustento da família. Tinha também o pessoal que vinha arear a louça. Eu achava aquilo o máximo. Aquelas coisinhas de alumínio super brilhosa que passava assim, e aí botando ali para secar aqueles potes de mantimento, brilhando. Eu achava aquilo o máximo, né? Mas até a minha mãe mandava eu fazer isso, que aí eu não gostava muito, não. Mas eu gostava de ver a pessoa fazendo. Então, a gente teve muito essa relação aqui com a mina. E aí, com a adolescência, na participação, era ponto calor, verão, de estar cheio isso aqui, as crianças brincando com a água, tomando banho. Quando a gente chega da colônia de férias, que a gente trabalha o dia inteiro, passar aqui, tomar um banho, é aquela água que lava a alma, né? E a gente até brinca, quem toma banho na mina sempre volta, né? A gente também teve a tradição de, no primeiro dia do ano, a gente se reunia a família, porque aí tipo assim, tem o restante da ceia, né? A casa de um, de outro, e aí vinha o pessoal para cá, fazia um mesão. Ah, tem um rabanada, ou tem um pedaço de pernil. Ah, outra tem um arroz ainda, não sei o quê. A gente fazia aquele mesão, aí fazia a batucada, e tomava banho na mina, porque a gente fala que aquilo ali era o nosso ponto de partida para o ano, né? Então, era uma coisa muito boa. E dentro de todos esses projetos, todas essas vivências que a gente teve, a gente também fez o projeto de memórias, que foi o lançamento do Mapa Muro, né? Que a gente fez ali, tentou localizar a comunidade, para todo mundo que sabe aqui onde que é a comunidade, marcar as instituições que trabalham na comunidade, também foi um ponto muito importante de memória. E a gente vem tentando resgatar isso de todas as maneiras possíveis. Porque realmente, isso aqui água é vida para todo mundo, né? Então isso aqui nasce para a gente, que a gente fica com muito medo de perder. Antigamente não tinha esse reservatório de água. A água vinha direto por esse buraco aqui, né?
e a gente tirava de canequinho. Eu lembro que a minha mãe botava, tinha tipo um canozinho assim, que botava ali mais para frente, que fazia esse trabalho aqui assim, para encher a bacia, as coisas ali. E aí depois um trabalho da comunidade de mutirão, né? Que a gente teve essa consciência de mutirão, e resolveram pensar, vamos centralizar essa água, né? Para tipo um reservatório mesmo. E é isso que foi feito, trabalho de mutirão, de morador, de carregar material, de pensar e fazer. E aí essa água que sai agora aqui, ela junta aqui e sai permanente no cano, né? Isso também facilitou muito a vida das pessoas, né? Porque imagina, aqui para você encher um monte de coisa com esse buraquinho que foi sendo escavado, era uma loucura, muita gente. E aí dividia aqui, dividia nas 4 bicas, dividia assim. Então era uma coisa de louco. Depois que fizeram a mina, facilitou muito essa distribuição de água, né? A gente ainda tem muita questão com a nossa água encanada na comunidade, como você falou, tem água encanada para todo mundo tem uma água encanada. Só que a distribuição não está sendo de forma, vamos dizer, ou justa, ou igual, ou desigual. E sempre tem as questões, tem água no pico, tem água na parte de baixo, aí embaixo reclama porque tem no pico. E acaba que a mina sempre salva todo mundo, né? Acaba que a mina sempre salva todo mundo. Esse espaço era justamente isso. Era um espaço de encontro, né? Onde tinha as mães que lavavam roupa para sustentar sua família, as crianças carregavam água para gerar um sustento dentro de casa, que às vezes tinha senhorinha que não podia vir carregar água, e pagava um menininho para pegar, para levar água, né? E teve a fase que cada um tinha que personalizar a sua lata para saber, então muita coisa legal aparecia, né? As crianças caprichavam no desenho das latas, passar essa lata da família fulano de tal. E aqui era um ponto de encontro que as pessoas conversavam. E nessas conversas aqui do entorno, surgiu essa ideia. Por que não fazer uma melhoria, né? Se todo mundo usa, né? E aí dessa conversa, desse ponto de encontro, por isso que a gente fala que aqui é muita resistência, porque daqui saiu várias ideias, né? Da pintura da lata, da feitura dessa caixa d'água aqui para melhorar o coisa. Então, assim, é de um ponto de encontro, uma troca de experiências, coisas que você não fazer coisas para melhorar a comunidade, né? Partiu muito daqui também. Meu nome é Simone Lopes Ribeiro. Eu sou do Grupo Eco. E eu vim para Santa Marta com 11, 12 anos, mais ou menos. Já tinha uma água encanada, mas faltava muita água ainda. Era o período que vivia faltando água. Mas eu digo que eu também sim, fui uma menina privilegiada daquela época, porque eu vinha do Ceará, que carregava balde d'água na cabeça para encher os potes de casa. Então, quando eu cheguei aqui, a minha mãe não deixou eu carregar água na mina. Então, ela pagava uma pessoa para carregar a água. E até eu queria, mas ela falou assim, não, é muito pesado, é muito longe, porque eu morava ali mais ou menos na estação 3, daquele lado ali mais próximo da estação 3, e aí ela pagava a pessoa para carregar água na mina. Mas eu achava aquilo muito interessante, que todo mundo falava sobre a mina, as crianças tomavam banho na mina, mas eu nunca tomei. Eu tenho várias questões aqui do Santa Marta por causa disso, né? Mas eu fiquei encantada e aí eu vejo os meus filhos, que aí quando eles voltavam da colônia de férias, eles achavam o máximo e subia já com o grupo dele para depois de qualquer passeio, passava na mina para tomar banho. Mais uma coisa que me tocou bastante foi quando aí chegou a vez dos meus filhos, né? Que aí depois da colônia de férias, qualquer passeio que a gente chegava, ele já subia com grupinhos dele e direto vinha para a mina tomar banho. E eu fiquei encantada com isso. Eu falei, eles estão continuando uma história que eu não tive e eu deixei eles super à vontade. Eles chegavam em casa também super animados e felizes por estarem participando desse momento aqui de tomar banho na mina. E era muito divertido para eles. E aí veio essa oportunidade desse projeto maravilhoso de marcar esse território, né, como as memórias mais marcantes assim do Santa Marta, das pessoas, tem muitas histórias. E aí para isso a gente fez esse mapa muro, né, ali marcando os pontos principais de história e memória do Santa Marta e registramos em desenho das logos das instituições parceiras desse projeto, que é Santa Marta Rede, que é todo esse coletivo que faz parte do Santa Marta Rede, e aí fizemos um registro ali desse coletivo para dizer também assim que a gente não está só, a gente é um coletivo. Então, se todo mundo pensar junto, se todo mundo fazer alguma coisa, as memórias não acabam e elas servem também de respaldo para o futuro, né? Para que os nossos filhos, nossos netos tenham essa memória aqui.
Apesar que agora tem água encanada e a água flui, né? Tem um acesso maior, mas tem o registro da memória. Eu acho isso muito importante para que a gente pense a água, como a água é importante para se viver. A água é vida. Então, além da memória em si, tem a questão da água também, né? Porque sem água a gente não sobrevive nesse planeta. E a gente está dizendo para o futuro, para essas novas gerações, que é importante preservar a água, que é importante preservar a água, que é importante preservar a memória, que é importante para tudo na vida. A água, que é fundamental para o ser humano e para a gente, né? E aí o coletivo, a Rede Santa Marta, juntou todo esse coletivo para a gente seguir junto nessa memória e fortalecer a importância da água, que a gente fala do meio ambiente, fala da resistência de tudo, fala como é importante cada um fazer a sua parte e juntos, né, vamos além.